Ótimo, então. É assim. Ora bem. Bem, eu não preparei muitas perguntas, porque eu também não queria fazer vídeos muito longos, não? E depois também tens de ser convidado no outro podcast para falar de política, já que aqui Claro. a gente está a falar, estivemos a falar de manhã, quer dizer, ontem. Portanto, eu tenho que começar aqui pela pergunta da praxe, que é: onde ouviste falar sobre vencialismo pela primeira vez? Meu? Que eu estou sempre curioso, que a maior parte do pessoal foi com aquelas gajas nuas no Discovery, lá no Largados e Pelados. Não, isso é o nome brasileiro. À flor da pele, qualquer coisa assim, ou com o Doomsday Preppers. Portanto, fico sempre curioso, tal quando é que começou. Pois. Eu ouvi falar pela primeira vez do sobrevivencialismo através de um amigo meu. Fui lá visitá-lo e ele surge na conversa, começa-me a falar que há uns americanos formam assim uns grupos, treinam técnicas de sobrevivência, até formam milícias e têm bunkers. Pois eu achei aquilo curioso, ele até me foi mostrar uns vídeos no YouTube e tivemos ali a ver os vídeos. Isto foi para aí, não sei, em 2012, 2013. E eu vi aqueles vídeos, tivemos a falar sobre aquilo, achei curioso, achei até interessante, aceitei aquilo, não achei nada do outro mundo, achei bem até, mas entretanto depois passou-se, no outro dia já estava a pensar em tudo e mais alguma coisa menos disso, nunca mais me preocupei com isso. Mas ficou lá a sementinha, ficou lá a sementinha. A verdade é que também, já antes na minha vida, tive certas situações em que fui formando, pronto, este tipo de estado de espírito, o querer controlar a minha vida, querer controlar todas as esferas da minha vida, ter este espírito de planear com antecedência, de preparar. ah, Portanto, eu quando vi aquele vídeo, pessoas a prepararem-se, a tentarem controlar a sua vida, eu aceitei aquilo logo, porque também tinha a ver com a minha personalidade. Mas se calhar por, na altura, eh, eu não me ver a mim numa situação de crise nem pessoal nem de social, que às vezes temos crises na nossa vida pessoais, não têm nada a ver com crises sociais e depois paramos com crises sociais, depois nos afetam a vida. Na altura, depois passou, depois mais tarde, então, foi quando eu acabei os estudos na universidade, acabei os estudos, e depois eu estava numa situação de desemprego. eh, Pronto, eu fui trabalhando, na altura não arranjava trabalho, foi na altura da Troika, portanto, uma crise social que me afetou, a nível de desemprego, e então não arranjava emprego em lado nenhum, relacionado com a formação que tinha feito nos estudos, nem em nenhuma das outras áreas não qualificadas, e então estive a pensar o que é que eu agora havia de fazer. E a minha personalidade é logo, não, eu tenho que tomar controle sobre a minha vida. E então, a verdade é que eu sempre eu comecei a fazer campismo aos 18 anos, ainda tenho a minha mochila de campismo nessa altura, sempre Poupadinha, já gostei devo de ir na contacto. décima. Eu Hum? já devo ir para aí na décima. És muito poupadinho. Certo. Pois, mas eu pronto, sou muito cuidadoso e também houve só ali um ano em que puxei mais por ela. Normalmente eu acampo não muitas vezes. Foi só um ano, foi, já lá vamos ter. Portanto, estava aí desempregado e eu, pronto, sempre gostei de acampar, sempre gostei de contato com a natureza, sempre tive também uma filosofia de vida naturista, sou vegetariano, tento comer alimentação mais natural, mais próxima da natureza, alimentação biológica.
eu comecei a olhar para mim, quem é que eu sou, as coisas que eu gosto, e decidi, nesse período que estava desempregado, não, vou fazer um curso de centros de emprego e fazer um curso de agricultura biológica. E fiz o curso de agricultura biológica, não estava satisfeito, ainda fui fazer à Serra de Sintra, acampar, fazer o curso de permacultura. Na altura era só para estar 15 dias lá acampado, mas entretanto, eu comecei a querer aprender cada vez mais e isso levou a que eu optasse por, nesse ano, foi todo um ano, foi um ano inteiro que uh, enverdei por uma vida nómada em que andei por Portugal todo e pela Europa toda, só com a mochila e com a tenda. E sempre a fazer voluntariado em quintas, de agricultura biológica, comunidades de hippies e freaks, acampamentos de hippies. E andei assim um ano inteiro. Quando eu dei por mim, já estava, tinha passado um ano, já estava lá na Polónia. Fui Portugal de norte a sul, Portugal, depois em Santana da Serra, lá num Monte Alentejano, numa profissão biológica de uma família de Lisboa. E aprendi agrofloresta. Aprendi também a construir com argamassa naturais e a partir daí, todos os lugares onde eu passei já não foi, foi de aprender, a pessoa está sempre a aprender, mas foi também praticar. No final da viagem já estava a ensinar. Portanto, eu fui Portugal de norte a sul, mais ali, mais, desde Braga até Ourique, sempre, nunca passei mais do mês no mesmo sítio. Estava um mês, ia sempre para outro sítio, conhecia pessoas que me levavam a outros lugares, nesses lugares conheci outras pessoas que me levavam para outros lugares, depois comecei a viajar pela Europa. Então, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Polónia, depois República Checa, depois voltei outra vez, Alemanha, etc. Lá na Polónia, estive lá acampado numa floresta, 3 semanas, que foi um acampamento de cerca de 2.000 hippies e freaks de toda a Europa. Estávamos lá a acampar. Uma floresta daquelas nativas, com árvores mesmo grandes, das Elas poucas não gostam, florestas, não se consegue abraçar com o tronco. Exato. exatamente, das poucas florestas nativas e virgens que ainda há na Europa, que está ali no leste da Europa. Então, estive lá acampado numa dessas florestas. Então aí é que eu senti mesmo, nós estávamos longe das cidades mais próximas. Então aí é que eu tive uma experiência assim mais forte de sobrevivência. Portanto, não dava para termos mais de 2 refeições por dia. Eu, na altura, lembrei-me daqueles sobrevivencialistas que tinha visto lá no vídeo há muitos anos atrás e comecei a olhar para a minha mochila, comecei a ver as lacunas, que eu não estava preparado para uma situação daquelas. A verdade é que o objetivo não era propriamente treinarmos técnicas de sobrevivência, aquilo era um encontro mais cultural. Então, às vezes chovia, lá no lamaçal, e lá os hippies descalços, tipo, como que lá a flutuar, assim, no sentimento do belo e do sublime e do espiritual, mas a chover-lhes em si, eles com um sorriso assim de anjos, mas descalços, atascados na lama. Isso só ali com uma camisolinha de Nepal. Mas como é que isto é possível? Como é que eles conseguem estar tão descontraídos nestas condições? Eu ali com umas botas e com um casaco. Então o truque é tentar descontrair ao máximo e desfrutar da natureza. A natureza não tem que ser um conjunto de dificuldades. Nós podemos fazer aqui uma avaliação do que estamos a passar e tentarmos também encontrar algum prazer na vida, na natureza, viver na natureza. Então aí é que eu comecei pronto, a experimentar mesmo
que é a sobrevivência. Portanto, 3 semanas na floresta. Foi a minha primeira experiência mesmo de sobrevivência. Portanto, no outro dia eu acordava com fome, mas só comia 2 vezes por dia, ao meio-dia, e depois, antes do, do sol se pôr. Depois, se queríamos comer mais alguma coisa, tínhamos de ir procurar algumas ervas. Aprendi muito sobre viver daquilo que a natureza nos pode dar, plantas que nascem espontaneamente, por exemplo, pontas de, pontas de pinheiros que se podem comer, as pontas dos fetos que se podem comer, certas ervas que uma pessoa pensa que são apenas ervas, mas que se podem comer, mas há que ter muito cuidado. Então, por exemplo, a salsa, nós vemos a salsa, mas há uma erva igualzinha à salsa, que é a cicuta. A cicuta que Certo. matou Sócrates lá na Grécia Antiga, e são iguaizinhos. E então, e a cicuta pode matar. E então, aprendi muito lá com alguns especialistas. Também cogumelos. Cogumelos eu aprendi um ano inteiro, eu aprendi só um cogumelo. Se uma pessoa conseguir aprender um cogumelo por ano, mais ou menos, já é muito bom. Por exemplo, conheci os cantarelos, é o único cogumelo neste momento que eu me arrisco a colher, subir na natureza e a comer, porque uh, isto é um conhecimento que se obtém com os anos, anos de pesquisa, anos de prática. Depois houve um episódio que também me marcou, um episódio muito significativo, que me marcou lá na Polónia. Ou seja, nós, a certa altura, fomos buscar uns troncos lá à floresta. Havia lá um brother que tinha umas camas, e então nós queríamos fazer uma tenda tipo dos índios, um tipi. Então nós fomos buscar os ramos, lá uns troncos, então com as nossas facas. Então, depois estás a ver o hippie assim com os cabelos bada compridos e barba, e assim, com um sorriso muito amigável, quase de criança, e depois com um facalhão ali a rasparmos os troncos para fazermos a estrutura do tipi. É lá um inglês, que ele estava também assim, a desfrutar muito, estava muito aéreo, sonhador, acho que ele até estava a falar sobre o amor e a paz. Facalhão para a mão, faz ali um corte, começa a deitar sangue. Eu estava ali perto, olho para aquilo e senti-me impotente. Eu não me lembrei de fazer um kit de primeiros socorros. Eu nunca tinha pensado como lidar com uma situação daquelas, nem nunca tinha estado numa situação daquelas. Não sabia o que fazer, fiquei apenas a olhar. Depois veio outro brother que foi enrolar um pano à mão dele, depois ali tentar estancar a ferida. Depois havia lá alguns médicos que, pronto, depois até mais tarde se fez lá uma tenda só de primeiros socorros e de atendimento de pessoas que podiam passar por algum problema de saúde lá. Mas pronto, estas coisas, essa viagem serviu para eu ver aquilo, as minhas lacunas a nível de sobrevivência. Outra coisa também significativa que agora me lembro lá na Polónia foi, portanto, a certa altura aparece lá não se sabe de onde, um vírus e uma bactéria. Agora, estamos depois já desconfio de onde é que tenha vindo. Ora, o vírus e uma bactéria apanhou lá metade das pessoas que estavam lá acampadas, e então metade das pessoas com uma diarreia, mas aquela diarreia mesmo líquida, mesmo depois várias vezes por dia, e eu também apanhei isso. Então, e agora o que é que vamos fazer? Houve lá pessoas a serem no helicóptero buscá-los e a levá-los a ficarem lá hospitalizados a soro. Eu tive a sorte de, na altura, eu também português,
que tinha já muita experiência naquilo, e ele disse-me assim: come a raiz de gengibre. E ele tinha lá gengibre, que ele andava sempre com gengibre. Come o gengibre. Então eu comi assim, um bocado equivalente aqui a metade do dedo grande de gengibre, e ele mete isso na boca e mastiga, e engole isso tudo, e eu fiz aquilo, comi a raiz, aquele pedaço grandalhão de gengibre, de raiz de gengibre, mastiguei tudo, eu já quase a morrer, e aquilo pica muito, não é? Exato. Para mim Mas não, mas é. esforcei-me, Eu também costumo fazer isso esforcei-me, por mas causa da exatamente, amigdalite. eh, mastiguei aquilo, engoli tudo, eu comecei a sentir a enfurecer a boca toda, a garganta, ao peito, aqui embaixo do abdômen. Ora, eu devo ter matado assim a bactéria, só fui mais uma vez lá ao mato, só um bocadinho já que eu fiz e fiquei bem, curti bem. Depois vi outras, depois tentámos espalhar a mensagem por lá. Depois toda a gente a comer gengibre na aveia. A primeira refeição que comíamos era sempre aveia. Depois aquilo ficou horrível, mas comíamos aquilo. Mas houve pessoas que passaram muito mal, havia lá crianças também, as pessoas que foram mesmo uh, resgatadas no helicóptero lá para o hospital. Uh, mas pronto, outra experiência também da importância de saber usar as plantas também, quando não há outras coisas. Portanto, a partir daí também eu cheguei a casa, depois desse ano, porque não só técnicos de sobrevivência, mas também a parte da autossuficiência que eu aprendi a produzir alimentos com a agricultura, apanhei a azeitona, fiz canteiros, pratiquei horticultura, plantei árvores de fruto, aprendi a apanhar coisas que as pessoas pensam que não se comem, como botas, mesmo as botas dos carvalhos aqui do centro do país, ou mesmo dos sobreiros do sul, que são mais amargas. Se nós as molharmos como as azeitonas, também dá para comer. Então, aprendi muito também de construção de casas. Eu ajudei pessoas a construírem casas mesmo, a construir paredes direitas, Exato. Eu a era aqui partir só de fazer nada, um com Pedro. argamassas naturais, com Aqui, a diz, bioconstrução, não é? Que eu tinha, por acaso era para trazer aqui exatamente, o arquiteto descalço, que eu comprei o manual, não é? Que eles têm uma comunidade exatamente. gigantesca no Brasil, onde ensinam o pessoal a fazer aquele livrinho que eu vi pela primeira vez num vídeo do Project Camp. Eu estava na cozinha e eu vi que eles tinham um livro aqui atrás. Fui lá pesquisar e vi que foi editado aqui em Portugal. Para essa editora que editou esse livro que tens aí atrás de, da Fernanda Botelho. Sim. É a mesma editora que eu já pedi para Sim. distribuirmos. Aqui da Dina Livre tenho aqui um livro Exatamente, a da Dina Livre editou o tenho, Arquiteto Descalço. pois, aqui Eu uma li, mão cheia de plantas de cura, as 55 espécies espontâneas em Portugal, portanto eu aconselho este livro da a Fernanda Botelho, é melhor especialista exato, nós estamos a tratar da em papelada com a Dina plantas Livre, que é uma editora medicinais. antiga. Pediram-nos imensas coisas para nós vendermos esse livro e o Arquiteto Descalço no nosso site. Nós temos, agora temos Sim, uma loja oficial, a sim, radicais.net. Estamos a tratar disso. Mas a bioconstrução em Portugal eu já muito vi, por bem. exemplo, a Ecoaldeia de Janas costumava dar essas lições. Sim, eu Entretanto, já estive não lá em tenho Sintra, visto. Estiveste na Duval ou estive Janas? na aldeia do Val, lá em Sintra, Ok. com a Silvia Floresta, e então aí uma componente do curso de permacultura foi precisamente a bioconstrução. E lá nessa componente de bioconstrução, nós de manhã tínhamos as aulas teóricas e à tarde tínhamos as aulas práticas. E então nós aprendemos vários tipos de argamassas naturais e depois eh, aprendemos a fazer a estrutura do dome geodésico com paus de eucalipto. Portanto, aprendemos a arranjar os paus de eucalipto, tirar a pele, tratar com óleo de linhaça, tratar os paus, depois fazer as medidas certas, fazer as ligações entre os paus com borracha,
E portanto, há uns objetos nas ilhas, coisas em metal, e fazemos vários tipos de domes geodésicos. E a nível de estrutura, a nível de cobertura, aprendemos a fazer coberturas com as argamassas naturais. Ora, nós lá na aldeia do Val, eh, com a, com a estrutura típica de triângulos e losangos do domo geodésico, depois acabamos por pôr também, usar uma técnica que é pôr a rede de galinheiro para ficar a estrutura ainda mais com os triângulos mais pequenos, neste caso da rede de galinheiro são losangos mais pequenos, de maneira a conseguir aderir mais, de maneira a que a argamassa consiga aderir melhor. Então, com as argamassas, tentarmos não usar cimento, porque é a cárie é uma coisa trazida de fora, tentar ao máximo usar os materiais do local e então é, as argamassas que eu aprendi a fazer lá na aldeia foi usando água, palha, barro, depois com uma prensa, mesmo a terra de lá, tentar separar a areia da argila e usar os dois, usar a argila e também a areia, e a cal, pois isto tem uma medida, uma percentagem, misturar tudo e depois fazer assim a cobertura. Depois, em Eurique, quando eu estive em Eurique, lá também onde aprendi a agrofloresta, com o Sérgio Olaia, um discípulo direto do Ernest Lodge, que foi o fundador da, da agricultura sintrópica, da agrofloresta lá no Brasil. Sérgio Olaia, aprendi com ele a agrofloresta e para mim, em todas as técnicas de agricultura biológica que eu aprendi e tive contacto e pratiquei, a agricultura sintrópica é superior. Superior porque consegue, em menor espaço, o máximo de produtividade. Integra árvores, e- integra tudo, os árvores, os arbustos, as plantas rasteiras, as ervas, tudo no mesmo sistema agroecológico. Portanto, para mim, é a técnica de agricultura biológica mais eficiente e mais eficaz também ah, na busca da autossuficiência. Portanto, no Ernest Gottes diz que tenho aqui um livro que eu recomendo ler aqui, Agricultura Sintrópica, segundo Ernest Gottes, Fernando Rebelo. ah, Esse é é uma edição portuguesa ou brasileira? Qual é a editora? é a edição brasileira, mas há aqui há uma editora em Portugal que vende, foi o único que eu encontrei, que se chama Cão Grande, é um site que se chama cãogrande.pt, talvez depois aí Anota. também possamos aí, com a prontidão e sobrevivência, quem sabe também Exato, nós fazer algum tipo de temos de dar voz publicações. que epá, existem já centenas de comunidades em Portugal. Algumas dezenas delas têm canais de YouTube em língua inglesa e vivem praticamente disso. Por exemplo, agora há pouco Sim, sim. tempo, em novembro, houve uma festa da comunidade Rastafari também, que pelo menos duas. Depois, a maior parte, se forem ao YouTube procurar Portugal Off-Grid, apanham dezenas de pessoas, principalmente americanos, israelitas também, são mais discretos alguns, mas alguns também estão a filmar, holandeses. Os americanos são os piores, alguns têm. Por exemplo, agora o gajo do Redacted também está aqui. É um gajo que é do Partido Republicano, é reacionário, mas também está em Portugal e o podcast dele é filmado cá. Olha, espero que ele não veja diferença, não, o estúdio é perfeitamente profissional, a Sim, aqui na Salina há cada Marquise, vez mais. mas pronto. E eu queria dar hoje exatamente a esta gente que já se estão a preparar, mas que não se consideram sobrevivencialistas. No caso das ecoaldeias, sempre que eu tentei Hum, falar com alguém das ecoaldeias, nós tínhamos uma ponte com a ecoaldeia de Janas, porque o João Veríssimo conhecia-os e costumava ir lá. Mas o João faleceu e nós perdemos essa ponte. Agora com a ecoaldeia do Val, está lá um velho conhecido meu de escola, um ex-amigo de escola, o Paulo, que tem feito algumas coisas, agora lançou lá um projeto musical também. Foi lá,
Na primeira encarnação esteve o guitarrista da minha antiga banda, também o Álvaro também veio cá. Portanto, temos essa Fixe. oportunidade, vou tentar trazê-los cá. E eu queria também trazer cá a África das Joaninhas. Ah, sim. Já fiz Queria ver se também está com em a minha amiga Santarém. Patrícia. Hum, Exatamente. O projeto dela ali, o terreno dela estava fabuloso. Infelizmente ela já abandonou o canal, mas o canal ainda está online. Eu se calhar depois meto aqui nos sim, comentários do canal, nas referências para irem visitar, que aquilo vale a pena, com o trabalho que ela fez lá. sim, Foi sim. Eu magnífico. fui Foi uma pena visitá-la, ter abandonado aquilo já. O canal, o sim, fui projeto não, ela visitá-la continua a trabalhar só, um filme. visitá-la há uns tempos atrás e ela tem um projeto de autossuficiência de permacultura com muitos tipos diferentes, uma variedade enorme de plantas comestíveis, de árvores de fruto. Tem uma casa que ela fez com as próprias mãos, erigiu as paredes, fez tudo por ela própria. E ela também tinha lá uma parte, já pronto, é a tendência agora mais da agrofloresta, também tinha lá já uma parte com as linhas da agrofloresta, a começar. O que eu aprendi na minha viagem é que o negócio mais rentável na agricultura é a produção florestal. E então É a só rentabilidade, fazer uma sim, nota, sim. como temos aqui o Zoom que estamos a utilizar é gratuito, eu não sei se eu antes utilizava o Skype, temos 9 minutos antes dele desligar, já estamos a chegar ao fim da fase Então vamos gratuita. tentar Exato. aproveitar ao Vou máximo fazer os o 9. wrap-up que eu ainda queria falar contigo. Qual Sim, é a melhor sim. proteína vegetal para armazenar? Quer dizer, eu sou fã de grão de bico, mas não Muito faço ideia. bem. Planta-se grão de bico em Portugal. Sim, sim. Ora, eu tenho dois cantis na minha BOB, uma com aveia e as sementes de cânhamo, sementes de girassol, e também com amendoim cru sem sal, que Sim, sim, para sim. evitar precisarmos de mais água e, e o cru também é o mais amigo do nosso corpo também. Às vezes o amendoim muito rápido pode provocar alguns danos aqui nos intestinos, a mim às vezes já faz. Então, aconselho amendoim cru sem sal, junto com a aveia e também há mais algumas sementes. Portanto, isso é uma proteína muito boa, o amendoim. Depois eu tenho outro cantil que tem arroz e uma leguminosa, que é o feijão mundo. Ah, As melhores leguminosas, sim. as leguminosas de proteína, falar de proteína, as leguminosas, duas leguminosas de mais qualidade hum, na alimentação vegetariana, portanto, é o feijão mundo e a lentilha laranja. Mas a A lentilha, a lentilha lentilha laranja laranja também tem. pode-se pode-se associar mais com a quinoa. Porquê? Porque o tempo de cozedura é semelhante. Com o arroz, eu associo o feijão muito por causa do tempo de cozedura, que são semelhantes. Eu tenho só ali dois cantis na minha BOB, que é para as tais duas refeições diárias em modo de sobrevivência. A primeira, tal aveia, associando a aveia com o amendoim, e o segundo cantil, associando o arroz com o feijão muito. Também podia ser quinoa com a lentilha laranja. Portanto, para mim são essas as três proteínas melhores para transportarmos. Isto também, eu tenho também sempre uns pacotes de legumes desidratados e de frutas desidratadas também para complementar durante o dia, haver sempre alguma coisa para tiscar. Então, mesmo associarmos com essas duas refeições principais. Exato, e a quinoa já é produzida em Portugal, que isso volta e meia eu ouvia uma polémica, ai, então isso não é sustentável, que vem do Peru e não sei o quê. Não, isso já aqui temos promovido lá no nosso canal, não é parceria, não recebemos nada por isso, eu é que tenho promovido, que há um grupo de jovens aqui em Portugal que fez uma empresa e estão a fazer quinoa portuguesa nos grandes, eu tenho validade Isso, um ano, um ano e tal, e eu, de volta e meia, sempre que eles anunciam qualquer coisa, eu meto lá no site. Tem que sim, incluir sim, também uma exatamente. saca dessas no meu, que eu, a lentilha tenho bastante a seco. E depois, o problema é que eu sou fã de grão de bico, ou bem, grão de bico dá para tudo.
Eu até torro aquilo no forno e como com piripiri, sim, sim, cozo, guizo, dá para tudo. Agora, sei que também compraste um terreno e uma exatamente. ruína, não é? Vais reconstruir a ruína, consegues, Ora, eu estive portanto, a ver as fotografias, eu depois vou meter aqui as fotografias alguns no ecrã do sim, teu sim, terreno. Estás a sim, planear reconstruir ou fazer, não sei se com bioconstrução consegues emendar aquelas partes que estão em falta. sim. Ora, aquilo é uma ruína que tem xisto, tem uma pedra do xisto e uma argamassa feita antigamente, não sei quantos anos tem aquele, aquela ruína, mas nota-se que é uma argamassa que não tem cimento, é feita como os nossos ancestrais Antiga. construíam, talvez com cal, com a terra daquele lugar. E eu quero construir a ruína usando essas mesmas técnicas antigas. Portanto, eu pretendo aquelas. As paredes estão de pé, o chão é que já não existe, o telhado também já não existe. Portanto, eu restaurando as paredes, quero usar essas mesmas técnicas, usar o xisto, tenho lá no meu terreno bastante xisto que posso aproveitar, e com essa argamassa natural também, foi as mesmas técnicas que eu aprendi também nos cursos que fiz na viagem, naquela viagem que fiz em 2018, que aprendi bastante. E depois, o telhado, eu pretendo fazer com madeira, aí se calhar vou pedir a ajuda de alguns amigos que percebem mais de carpintaria do que eu. Eu tenho alguns eucaliptos lá no meu terreno, tenho eucaliptos, sobreiros, azinheiras, oliveiras, vou plantar mais algumas espécies. Tenho um projeto feito no papel, depois A longo vou, prazo, exato. vou Isso executando depois a longo prazo, guardamos isso exatamente. para outro episódio. Sim, Já que sim. vais ter aqui um Eu convidado vou, recorrente, assim Pois falamos depois espero, melhor disso. espero poder ajudar aqui este canal com, pronto, alguns conhecimentos que eu possa partilhar, já sabes. E então vou tentar aproveitar alguns paus de eucalipto que eu lá tenho para fazer as traves, porque o telhado eu penso fazer uma trave principal e depois outras traves, fazer um telhado assim em forma. Agora faltam-me poucas palavras, mas pronto, em madeira, aproveitando alguns troncos, alguma, algum, algumas árvores que eu lá tenho no meu terreno para fazer telhado. Depois as tábuas, eu tenho lá alguns troncos mais grossos também, que se podem cortar, fazer as tábuas para cobrir, pronto, parte do telhado. Depois eu ainda quero fazer uma cobertura em cortiça, aí vou ter que comprar, porque a cortiça é um material que é natural e é a nível de isolamento térmico, acústico, tudo. Pronto, ali o acústico não é necessário, mas a nível de isolamento térmico é muito eficiente. E depois usar a telha normal, a É telha portuguesa, romana, exato. Eu, por acaso, a telha a portuguesa. cortiça, eu vi-os fazerem os tetos no projeto de campo e as paredes com isso, mas infelizmente não consegui ver o nome da fábrica, que eu também queria, que eles são o refúgio da cortiça, depois aquilo parece tufado e prensado, fazem umas placas quadradas e aquilo é fácil. Porque eu comprei lá aquela lã de pedra, mas depois vi que aquilo é um perigo tão grande de respirar aquela porra e é tão estranho. E, Aquilo apodrece que não devia, mas quando comecei a mudar as paredes da caravana, vi que estava podre, não era suposto, tinha partes podres. Portanto, eu também quero cobrir aquilo com cortiça. Isso depois temos que marcar sim, um episódio lá em Santarém, na caravana, que aquilo já está relativamente habitável com o teto, com o chão novo, agora falta o teto. É assim, pois há várias mais delicado. coberturas de telhado que se podem usar. Há a de esferovite, há essa de lã de vidro ou lã de rocha, há aquelas placas mesmo de madeira, há a cortiça, depois também há aquelas mais artificiais, a espuma de poliuretano. A espuma de poliuretano, se calhar, Eu acaba por. utilizei essa para. Temos só um minuto. Utilizei essa para os revelos das coisas tipo. Não sei Sim, se temos um minuto, se quiseres deixar aqui alguma mensagem de despedida, menos de um minuto.
Sim, portanto, a minha mensagem é que se preparem e perante algum problema, pronto, nós sempre podemos tomar a responsabilidade e o controle por todos os aspectos da nossa vida e prepararmos, planearmos com antecedência para depois, quando surgem as crises, estarmos tranquilos, calmos, sem ansiedade nenhuma, sem stress nenhum e passarmos pelas crises na boa, na tranquilidade. Exato, É passam essa por nós. a minha Ok, mensagem. muito obrigado pelo teu tempo, então, e em breve voltamos a falar. Vá, forte abraço. Muito obrigado e até breve. Até breve.